Caros cursistas, bem-vindos à disciplina Introdução à Análise do Discurso. Meu nome é professor Marco Antônio Vilar Taneder e nessa aula inaugural nós vamos explorar alguns conceitos básicos para entrarmos no ambiente, no clima da discussão que nós vamos fazer durante a disciplina. A primeira questão a ser colocada, e a primeira grande dúvida, é, afinal, o que é discurso? Discurso é um termo hoje muito utilizado por várias correntes teóricas, utilizados em vários campos do conhecimento, não só na área de letras. Então eu inicio com essa pergunta. Existem várias teorias e concepções de discurso, né? Mas se a gente for fazer uma abordagem de característica mais didática, nós podemos tentar entender qual tipo de conceito poderia, de uma maneira bastante geral, abarcar a maioria, né, se não todas essas concepções de discurso, pelo menos com suas características mais importantes, né? Então, antes de mais nada, né, para começarmos a discutir isso, podemos pensar numa palavra-chave, né? Podemos pensar na questão que quando nós imaginamos a linguagem em uso, em situações reais, nós realmente estamos num tipo de discussão, né, no campo do discurso, né? Então essa é uma palavrinha mágica que vai fazer com que a gente possa olhar para os fenômenos de linguagem de uma maneira em que realmente a gente possa abordar o fenômeno do discurso. Então, se nós pensarmos dessa maneira, né, e somente se nós começarmos a olhar dessa maneira e que nós vamos realmente entender o discurso, nós vamos prestar atenção nos modos como a linguagem se constrói na relação com o mundo, a linguagem constrói o mundo na nossa percepção e o sujeito se constrói ao estabelecer relações entre a linguagem e o mundo. Parece bastante complicado, mas quando nós pensamos em linguagem em uso, nós repensamos, nós reorganizamos o nosso olhar e esses aspectos do nosso estudo, da nossa análise, que em outras teorias, em outros campos do conhecimento, podem parecer fixos, né? Podem parecer que estão prontos, eles sempre participam, mas eles sempre se redefinem, eles mudam de lugar, um interfere no outro. Então, é a ideia, primeiro, de que a linguagem não está pronta, ela vai se construir na relação dela com o mundo. Cada objeto novo, né, cada processo novo, cada forma de dizer de um povo, de uma pessoa, de um grupo, de uma época, vai fazer com que a linguagem vá se modificando. Tanto as palavras, as estruturas, o modo da linguagem, como já existe, como a criação de outras estruturas, de outros processos e o abandono de alguns processos que existiam anteriormente. A percepção que nós temos do mundo também se dá através da linguagem, né? Nós não temos a possibilidade de ter no nosso processo cognitivo mental os objetos, os processos dentro da nossa cabeça, né? Do nosso processo cognitivo. Nós representamos e essa representação que vai sendo recriada, que vai sendo aprimorada, é que vai construir os conceitos de mundo e a maneira como nós entendemos o mundo, como nós interagimos com o mundo. E, finalmente, quem nós somos vai ser uma consequência direta dessa interação entre a linguagem e o mundo. Nós, ou seja, ao final, né, desses três elementos, nós pensamos que a linguagem está se reconstruindo a cada momento, totalmente. O mundo também, já que, né, ele é uma percepção construída, e nós também vamos nos reconstruindo nessa relação com o mundo e com a linguagem. Quando nós começamos a levar em consideração esses processos de uma maneira interligada, nós podemos dizer, então, que nós estamos no campo do discurso. Essa é a primeira percepção importante para nós trabalharmos com o discurso. Assim, né, essas três dimensões, elas implicam uma relação bastante intensa e bastante dinâmica entre todos os elementos que a compõem.
de maneira que os sentidos se produzam. Aí nós vamos ter também uma palavra muito importante para discutir o discurso. Nesse sentido, é muito interessante aproveitar o que vocês já viram, né, em outras disciplinas, como principalmente a disciplina de semântica, que é a questão dos sentidos. Essa relação dos sentidos, para construir os discursos, envolvendo esses três elementos que eu abordei agora há pouco, né, o mundo, a linguagem e os sujeitos, nos fazem, então, caminhar um pouco mais na percepção do que é esse conceito inicial, né, básico, geral de discurso, para nós começarmos a nos familiarizar. Nós só podemos pensar em discurso, eu falei anteriormente, em linguagem em uso. O que significa linguagem em uso? Que nós temos uma inter-relação bastante dinâmica entre as práticas sociais e as práticas de linguagem. Não há como haver qualquer acontecimento, qualquer ato, qualquer evento da nossa vida em que não esteja acontecendo a linguagem, em que a linguagem não esteja participando disso. Ao mesmo tempo, não há possibilidade de existência de linguagem sem que haja sujeitos vivendo coisas, percepções, processos, histórias, culturas e tudo isso, né? Então, esses dois processos, as práticas sociais, aquilo que é externo à linguagem e a própria linguagem, enquanto linguagem em uso, se realimentam constantemente. Quando nós conseguimos enxergar isso, nós podemos dizer que nós estamos pisando, né? Que nós estamos realmente ambientados num campo do discurso. Dito isto inicialmente, estabelecido isso, nós vamos então começar a olhar para os processos discursivos de uma outra forma. Talvez a parte mais desafiadora de um estudo de discurso, né, essa disciplina introdutória, seja exatamente essa recalibragem do olhar, né? Nós estamos habituados a tradições de análise da linguagem que muitas vezes se detêm somente sobre a forma, ou que tentam encontrar na forma a relação de significado como se ela estivesse pronta. Essas tradições às vezes fazem com que nós não nos habituemos a construir esse olhar que sempre põe todas essas peças em movimento, né? Então, esse olhar não pode, né, para se trabalhar com discurso, nós não podemos olhar para a linguagem como se ela fosse uma lista de formas fixas, né, como se tivesse ali os rótulozinhos prontos e em cada palavra, em cada estrutura já houvesse um significado prontinho, acabado. Esse olhar diferente vai significar, ele vai implicar, inclusive um outro nome, né, nós não vamos usar a palavra significado em discurso, nós vamos usar a palavra sentido, e não é meramente uma diferença terminológica, não é trocar simplesmente uma palavra pela outra. Usar o termo sentido significa nadar em outras águas, significa ter esse olhar diferenciado. Mas, afinal de contas, que consequências isso vai ter para o nosso estudo, né? Pegar a questão do sentido. Eu vou tomar nesse início como um exemplo prático uma situação do cotidiano, uma questão de linguagem, mas que nós estamos acostumados no nosso cotidiano, né, de espectadores, de materiais que são produzidos, que são veiculados por processos de mídia e de linguagem, para nós entendermos algumas dessas questões de uma maneira inicialmente mais prática. No decorrer dos estudos da disciplina, outras atividades, tanto no material de estudo, no guia de estudos, quanto nas próprias atividades do ambiente virtual de aprendizagem, também vão buscar explorar esses conceitos de uma maneira mais aplicada. O que eu vou tomar como exemplo é uma série de ficção científica, mesmo para aqueles que não são apaixonados ou fãs desse gênero, mas que é muito conhecida, inclusive porque de tempos em tempos, mesmo mudando o elenco, a proposta, seja na televisão ou seja no cinema, agora mesmo está se produzindo um outro filme da série, que é
conhecido como ele é conhecido no Brasil, como o Jornada das Estrelas. Essa série começou com uma série de televisão no meados dos anos 60 nos Estados Unidos, né? Em inglês é Star Trek, e vem, além de várias séries, de várias especificidades de histórias, né? De naves, de propostas, de épocas abordadas dentro da série, gerando também alguns filmes. A série inicial, a primeira iniciativa disso, é ambientada no início do século 24, né? É uma nave interestelar que navega aí pela galáxia, pela nossa galáxia, que é a Enterprise, e que tem por missão, né, como diz a própria abertura, conhecer novos mundos e novas civilizações. Audaciosamente indo onde nenhum ser humano jamais esteve, como é a proposta da própria abertura. Bem, feita essa contextualização inicial, o que nos interessa? Essa série, obviamente, conta com um conjunto de atores. Eu vou me deter aqui nesse exemplo, na série clássica, na primeira montagem da série, né? Dentre esse grupo de atores, né, que ficou muito conhecido no mundo inteiro, eu vou destacar um personagem que ficou também muito conhecido, mesmo para quem não conhece a série, que é o Mr. Spock, que é vivido pelo ator norte-americano Leonard Nimoy, né, falecido agora em 2015. Para quem não se lembra, pela imagem dá para ter uma ideia. Então, ali à direita o ator e o personagem na época da série. Bem, o que isso interessa? Em que isso interessa para nós? Eu, alguns minutos atrás, abordei com vocês a questão de que a linguagem constrói o mundo constrói a linguagem, e o sujeito se reconstrói nessa relação de mundo e linguagem, entre sujeito e linguagem, sujeito e mundo. Bem, nós temos o personagem. Quando nós vamos fazer uma análise de âmbito discursivo, nós podemos analisar um texto escrito, nós podemos analisar gestos, nós podemos analisar arquitetura, dança, cinema, fotografia, né? Essa é uma das vantagens, inclusive, dos campos, né, que se articulam e que são baseados em teorias de discurso. E aqui, no caso, né, por praticidade, eu vou abordar uma situação de filme, né, ou de série de TV. Então, vamos pensar na questão do personagem do Sr. Spock, do Mr. Spock. Quais são, né, se a gente fosse pensar tradicionalmente numa análise textual, isso valeria tanto se nós pegássemos o roteiro escrito para cada episódio, né, ou para toda a série, mas também valeria pelo ato de assistir ao episódio. Então, nós poderíamos ali, naquele texto, que seria, né, aquele episódio em particular, ou um conjunto de episódios, nós poderíamos exercer uma atividade interpretativa. O que aquele texto está dizendo, né? Ou nas nossas tradições, como nós estamos acostumados a nos perguntar diante do texto, quando nós tentamos exercer essa atividade interpretativa, o que o texto quer dizer? O primeiro cuidado é, de alguma maneira, colocar em suspeita essas duas expressões. Se, né, diferentemente dessas abordagens às quais nós estamos acostumados, se não há um significado, se não há um rótulo colado na palavra, também não há esse rótulozinho colado na imagem, na roupa, nas características que o personagem exibe. Então, aqui eu tomo como exemplo a questão do sujeito ator, Leonard Nimoy, e o sujeito personagem, Mr. Spock. Há um processo muito interessante como em várias outras séries, mas as séries de ficção científica parece que tem mais pesadamente esse aspecto, essas séries que acabam fazendo sucesso e esse sucesso se estende por algum tempo, e no caso, né, essa é uma das séries que tem um sucesso mantido por décadas, né, por várias décadas, se cria uma relação bastante interessante, se cria quase que um mundo paralelo de fã-clubes, de uma vivência, né, dessas realidades, mesmo por parte desses mundos, mesmo por parte daqueles que não estão participando diretamente
como atores, como equipe produtora. Bom, então olha que interessante. O ator Leonard Nimoy, quando assume, né, quando começa a interpretar o Mr. Spock, isso acontece, é feito um piloto inicialmente para ser submetido a uma das TVs norte-americanas, e nesse piloto, até então ele era um ator praticamente desconhecido, que fazia pequenos papéis, mal conseguia sobreviver, só que depois, né, ele foi inclusive o único ator desse primeiro piloto que foi aproveitado na série, e depois essa equipe, né, pelo menos o núcleo central ali dessa equipe, ficou estável durante todo o decorrer da série, nos anos 60, e depois os vários filmes. Foram 8 a 10 filmes que foram feitos com essa equipe, obviamente foi envelhecendo no decorrer desse processo, mas se manteve. Mas olha que interessante, como a projeção do personagem e a projeção do trabalho do ator se deu em função desse personagem, esse personagem aderiu muito fortemente, né? Quase que se confundiu com a figura do ator, a ponto dele ter dificuldades em interpretar outros papéis depois, né? Ele não era convidado para fazer outros papéis muito diferentes daquele que ele exercia naquela série. Em 2014, inclusive, quando o Nimoy esteve no Brasil, ele foi ao programa do Jô Soares, pode ser encontrado no YouTube, a entrevista que o Jô Soares faz, e em alguns momentos o Jô Soares pergunta para ele não só sobre a trajetória profissional dele, mas como foi essa questão da influência que o personagem Spock teve, né, na carreira profissional, na carreira de ator dele. Olha que interessante, quando do falecimento do Nimoy, né, uma das várias notícias que correram, aqui eu pego uma notícia que foi veiculada no site da BBC Brasil, nós temos uma questão interessante, quer dizer, além dessa confusão feita pelos espectadores, né? Ele relata em vários textos, em várias entrevistas no decorrer da vida dele, que ele tinha que ter um certo cuidado, ele tinha que ter toda uma logística, por exemplo, para ir a lugares públicos, porque era um alvoroço, né? Principalmente nos anos iniciais da série, ele não tinha, ele não tinha privacidade, suscitava reações bastante incômodas dos fãs e tal. Mas olha que interessante o que o site da BBC coloca aqui. Nimoy considerou o papel tão intenso, isso no início, né, nos anos 60, que teve dificuldades para conseguir separá-lo de si mesmo. Então, além do público que tinha essa confusão, vamos assim dizer, o próprio ator teve que lidar o tempo inteiro com essa mistura, né? Mais tarde, em sua autobiografia, ele conta que ia para casa nos fins de semana e demorava até domingo de tarde para conseguir se desvencilhar por completo do personagem. Mas na segunda de manhã já tinha que incorporá-lo de novo. Ele começou a buscar consolo na bebida. Só uma dose depois do programa e mais depois dessa, e chegou a ser internado para tratar o vício. Então, se a gente pensar, quem é o sujeito Nimoy? Quais são os sentidos que constrói o sujeito ator? Quem que é a pessoa, né? Quem que era a pessoa do Leonard Nimoy? Quem que era o personagem Mr. Spock? Quais são os sentidos? Então, se nós pensarmos que os sentidos, né, são processos inerentemente relacionados à estrutura da linguagem com a qual nós estamos trabalhando, dito de uma maneira mais didática, né, que cada palavra, que cada estrutura, ou que cada imagem, ou que cada formato tem em si mesmo já o significado pronto, né? Então, quer dizer, vamos reparar que significados e sentidos são diferentes, nós não vamos ter as ferramentas adequadas para dar conta de processos como esse, né? O que vai tornando, o que vai construindo esse espaço de confusão e de reorganização das identidades da pessoa, do ator e do personagem? O trabalho do próprio ator, a recepção que o público tem, né, as gerações seguintes que vão reinterpretando isso. São esses processos que vão mudando, que vão deslocando esses sentidos. Então, o sentido não é algo pronto, mas é algo sempre construído. E, como consequência, se nós quisermos interpretar um texto de maneira a dar conta das relações de sentido que esse texto expressa, nós temos que prestar atenção e temos que ter os elementos para desvendar
para elucidar, né, para fazer um trabalho de detetive de todos esses elementos que tornam possível esse movimento dos sentidos. Onde que ele estava antes? De onde que ele veio e para onde ele deslocou? Né? Esse deslocamento está relacionado aqui. É interessante nesse sentido que o ator, né, o Leonard Nimoy, ele lança, em dado momento, uma primeira vez que ele lança a autobiografia dele, e o título da biografia dele é Eu Não Sou Spock. Né? Com uma certa dificuldade para dizer isso, porque no própria estrutura do texto ele dialogava com o personagem Spock, né? Para dizer que ele não era somente aquilo. Isso foi talvez um processo interessante, talvez até do ponto de vista psicanalítico e tal, mas também teve problemas. Teve muitos fãs que reagiram muito mal a essa ideia de que ele negasse, né, de que o ator pudesse negar a ideia de não ser Spock. E por conta de várias dessas coisas depois, anos depois, né, dá até para ver pelas capas, ele lança uma segunda biografia dizendo Eu Sou Spock. Inclusive na entrevista do Jô Soares tem um momento muito interessante, porque o Jô pega os dois livros, né, e o Leonardo brinca com o Jô e fala assim, você pode escolher qual dos dois você quer, né, como autobiografia. Então veja que como essa construção de sentidos do Spock sobre, né, o Leonard Nimoy foi tão forte e não dependeu exclusivamente dele ou dos roteiristas ou da equipe de criação do Jornada nas Estrelas, mas foi um sentido que foi se estabelecendo, se reforçando, se reconstruindo constantemente a ponto de criar essa tensão no próprio profissional. E qual a relação, então, de fato, né, para nós organizarmos entre o Mr. Spock e o discurso? Bom, então vejamos. O que acontece e o que aconteceu, né, porque eu estou tomando como exemplo a situação do Mr. Spock, mas isso é um processo, esse é um processo que pode ser observado em diversas obras, em diversos personagens no decorrer de toda a produção artística humana, né, de que nós temos notícia, de que nós temos algum tipo de registro. Então, o que aconteceu com o Mr. Spock em relação ao personagem Mr. Spock e o seu público, a época em que ele foi produzido, ao ator que o interpretou e que ajudou, inclusive, também a criar o personagem. É importante a gente pensar que a criação da personagem não é só do ator que interpreta essa personagem, mas é do público que recebe essa criação, às vezes de uma maneira convergente à proposta que o ator faz e às vezes de uma maneira divergente. Esses personagens que são aceitos ou rechaçados pelo público, esse processo, né, de aceitação ou de rechaçamento são importantes para nós pensarmos no processo de produção de sentido. Né? Isso vale para as obras literárias, como vale também para todo e qualquer gênero, né, e toda e qualquer linguagem. Então, o que acontece nesse processo todo, e aconteceu especificamente no caso do Sr. Spock, né, e o que acontece com cada palavra, com cada estrutura da língua, é ligado diretamente a essa relação dinâmica que eu mencionei lá no início. Quando eu menciono a relação entre o mundo, a linguagem e o sujeito, né, nesse exemplo nós podemos perceber, inclusive, se nós pegarmos os próprios fã-clubes, né, talvez seja mais visível para quem é mais jovem, os fã-clubes do Star Wars, que também está, né, em fase de lançamento, agora no final do ano 2015, de um outro filme da saga. Então as pessoas se vestem como aqueles personagens, as pessoas se investem, né? Dá para fazer uma brincadeira com a linguagem aqui, daquele personagem, dos sentidos que aqueles personagens foram construindo. Agora, nós podemos fazer uma provocação rápida. Será que lá no início, no caso do Jornada nas Estrelas, nós temos como data inicial meados, né, mais ou menos metade dos anos 60, no caso do Guerra nas Estrelas, do Star Wars, final dos anos 70. Será que aqueles personagens, naquele contexto inicial,
produziam ou produzem os mesmos sentidos que produzem para gerações que hoje assistem esses filmes, essas séries, né, esses episódios, pensando inclusive nos novos filmes, né? Quando esses filmes são lançados, no caso do Guerra nas Estrelas é uma saga, no caso do Jornada nas Estrelas não tem essa vinculação, né, essa linha de tempo tão rígida, mas há uma reinterpretação das próprias histórias que foram construídas anteriormente. Então, por exemplo, no último filme do Jornada nas Estrelas, lançado, se eu não me engano, em 2010, se reconta a morte do Spock, naqueles filmes que foram feitos pelo elenco inicial, só que quem morre e revive no filme é o Kirk, né? É o capitão da Enterprise. Então, coisas que estão colocadas em roteiros de duas histórias diferentes, de dois filmes diferentes, são colocadas de uma maneira mais ágil, mais dinâmica, com uma linguagem também de efeitos especiais mais adequadas a esse momento atual, né, a essa expectativa de quem interage com essa linguagem do cinema, da televisão, da internet, de uma outra forma, é outra iluminação, são outros efeitos especiais, é outro ritmo de contar a história. Bom, então, sem essa relação dinâmica não dá para trabalhar com discurso. É isso que, né, permite que a gente possa realmente ter essa ferramenta na mão. Se nós não olharmos procurando essas relações, né, se nós tentarmos buscar algo pronto, nós não vamos entender, não vamos conseguir trabalhar com discurso. Então, essa é a noção de sentido. O personagem não tem um significado fixo, que no caso do exemplo que foi trabalhado. Ele é construído a partir de vivências, de histórias, de símbolos. Por exemplo, né, aquele célebre gesto que o Spock faz, a saudação vulcana que ele faz, né, que ele é um alienígena, ele é construído a partir de uma história de símbolos, né? Ele é um símbolo que é utilizado dentro de alguns rituais de segmentos do judaísmo. Então veja como há um diálogo de símbolos, de processos de linguagem entre gêneros e entre saberes que muitas vezes nos tomam com surpresa que eles dialoguem, né? Essa surpresa só existe porque talvez nós não estejamos tão acostumados a pensar que esses elementos são dinamicamente construídos, que eles estão realmente sempre em interação. Então, quando nós pensamos na questão do sentido, sempre há a utilização de palavras que já possuíam outros sentidos. Quando essa palavra que possui um outro sentido é utilizada por outra pessoa, numa outra situação, numa outra época, numa outra cultura, inevitavelmente ela vai mudar de sentido. Ela não vai ter a mesma carga de sentido que ela tinha na situação anterior. Né? Isso vale não só para a palavra, mas vale para uma cor, para um gesto, para uma forma de construção, né? Para uma forma de visão das coisas, de se contar histórias. Aí entra realmente a questão do sentido. E o mais importante, isso não acontece somente em função do que o autor do texto propõe. O autor é uma parte do processo, mas não existe texto que seja construído somente pelo autor, né? Como também não existe texto que seja construído somente pelo leitor. Essas duas partes conversam de alguma maneira, essas duas partes se ligam, né? Mesmo que as pessoas que exerceram esses papéis não estejam ligadas fisicamente ou nem cronologicamente. Nós podemos ver um filme que foi produzido há muitas décadas ou hoje há mais de um século e todas as pessoas que produziram, filmaram, dirigiram, atuaram já estão mortas, elas não estão, nós não temos a possibilidade de interagir com elas fisicamente, mas nós interagimos com o trabalho que elas fizeram através da utilização de linguagem que elas fizeram, da maneira como, né, veja que a palavra como é uma palavra-chave para nós entendermos essas relações, da maneira como elas trabalharam com a linguagem. E nós vamos construir a representação de como nós vemos isso também a partir do contato que nós temos com a produção delas. Então, nós vamos construir isso a partir do nosso ato
ato, do nosso exercício de interpretação. Interpretação, do ponto de vista discursivo, não é um processo mecânico, não é um processo automático. Ele é um processo que tem a ver com as maneiras através das quais nós lidamos com aquilo que é produzido. Né? Cada cultura, cada época, cada grupo de pessoas tem essa maneira de lidar com isso diferente. É isso que vai fazer com que os processos interpretativos também sejam diferentes, mas possam ser explicados enquanto processo se nós ligarmos todos esses pontos. Então, esses elementos, como eu já disse, estão sempre em movimento. Da perspectiva do discurso, portanto, não adianta tentar adivinhar o que uma palavra, uma imagem, um gesto quer dizer. Veja que quando a gente imagina quer dizer, nós estamos, no fundo, dizendo assim, bom, a responsabilidade é só do autor. Ele quis dizer, eu, leitor, espectador, eu apenas decodifico. Eu não participo desse processo, né? Eu lavo as minhas mãos. Só que, para o bem ou para o mal, não é assim que funciona e não dá para se trabalhar assim com o discurso. Eu tenho que entender o que é proposto e como isso é aceito ou não aceito, mudado, né? Ou deslocado. Né? Da mesma maneira, não dá para pensar num único sentido escondido no texto, mas dá para pensar de sentidos sugeridos e sentidos que são enxergados, acrescentados, retirados, mudados. Então, esse é o propósito dessa disciplina. Né? Explorar, obviamente de maneira introdutória, não é um campo banal, ele exige um pouco de afinco nessa tarefa, né, de montar esse quebra-cabeça para poder entender essas relações, mas é possível começar a perceber quais são os passos iniciais, quais são os movimentos de olhar necessários para que a gente possa fazer isso. Como se trata de uma licenciatura, de um curso de licenciatura, essa importância ela se reveste de um segundo nível. O primeiro nível é para vocês mesmos. O segundo nível é para pensar nas atividades, na forma de trabalho que vocês terão, ou que muitos já têm, na sala de aula com os alunos da educação básica. Então, o propósito dessa disciplina, né, explorar de maneira introdutória como essa maneira de olhar para a linguagem, que consequências isso tem na leitura, na produção de textos, na vida, né, dos cidadãos, dos indivíduos, dos sujeitos. Portanto, para analisar o discurso, os sentidos, os sujeitos, não dá para analisar uma coisa só. Quer dizer, quando nós analisamos discurso, tem que analisar os sentidos e os sujeitos juntos, não dá para pensar isso deslocadamente. Nós temos que conhecer esses movimentos, esses deslocamentos, essa construção. Talvez essa seja outra palavra-chave. Eu usei a palavra-chave uso lá no comecinho e agora, indo para o final da videoaula, eu vou lançar uma outra palavra, né? Por mais novidade que tudo isso represente, e certamente vocês irão necessitar economicamente de algumas poucas palavras para sempre ficarem ali, né, ressoando, e vocês começarem, ajudarem a construir esse olhar. A outra palavra é construção. Essa relação complexa entre o mundo, os sujeitos, os sentidos, a linguagem, se nós pensarmos o tempo inteiro que é uma construção, em que cada elemento ajuda a construir e reconstruir o outro, isso vai nos ajudar a poder realmente manusear essa ferramenta. Então nós temos que assumir que o mundo, que a linguagem, que os sujeitos que vivem no mundo, os sujeitos que vivem a linguagem, eles se constroem e se reconstroem constantemente e reciprocamente. Essa é uma chave importantíssima para pensar a questão do discurso. E, finalmente, considerando essa aula inaugural como um aperitivo para tudo que vai acontecer na disciplina, eu termino com um trecho, que inclusive eu usei como, eu achei muito interessante, e bem lá atrás, quando eu estava concluindo a minha dissertação de mestrado, eu usei como epígrafe, que é o seguinte, é um escritor argentino que chama Jorge Luis Borges, um escritor que tem uma recepção e um reconhecimento aí praticamente universal.
Ele tem um conto que se chama A Escrita do Deus, e aí num trecho, eu não vou me alongar muito aqui sobre a história, mas vale a pena para quem gosta, né, de explorar coisas mais profundas e mais provocativas. Ele vai dizer, o personagem, né, narrador do conto vai dizer: considerei que ainda nas linguagens humanas não há proposição que não implique o universo inteiro. Dizer o tigre é dizer os tigres que o engendraram, os cervos e as tartarugas que devorou, o pasto do que se alimentaram os cervos, a terra que foi mãe do pasto, o céu que deu luz à terra. Se a gente pensar que cada palavra que nós dizemos traz a história, né, das pessoas, dos povos, dos acontecimentos que envolveram essa palavra, essa língua, esse povo, é claro que em cada análise nós não vamos recuar ao início do mundo, mas nós vamos montar pelo menos o quebra-cabeça mais próximo para a gente entender como que esses sentidos estão se produzindo. Nós vamos ter uma visão, né? É claro que aqui literariamente ele explora coisas ainda muito mais profundas, mas nós vamos ter essa visão. Não existe palavra isolada, não existe sentença isolada, não existe elemento de qualquer texto que seja isolado. O texto só pode ser texto se ele compreender, se ele conter nele esses elementos que são externos a ele. Ora, o texto não contém aquilo que é externo a ele, é o sujeito que faz essa costura. É o sujeito que escreve o texto pensando, né, como ele vai ser lido, e é o sujeito que lê o texto, né, imaginando como ele teria sido escrito ou para que ele teria sido escrito, que vai participar desse jogo de proposição e construção dos sentidos. Espero que vocês tenham um semestre provocativo, intrigante, e que isso seja bastante interessante para a formação de vocês. Obrigado.